Então, nós estamos hoje aqui para apresentar um estudo feito sobre a vida depois da morte. Essa perspectiva é uma perspectiva reencarnacionista. Eu me baseei especificamente em 3 livros. Claro que a gente acaba misturando o conhecimento que a gente tem e os estudos que a gente tem, né? Mas especialmente na Chave para a Teosofia, As Cartas dos Mahatmas e Sabedoria Antiga, de Annie Besant. Esses são os 3 livros principais. Aqui também nós temos Dentro da Luz, ao viver a experiência de estar próximo à morte, essas pessoas redescobriram suas vidas. É um livro editado pela Editora Teosófica que também fala desse processo da vida depois da morte. Queria enfatizar que a reencarnação e tudo que eu vou falar aqui não é uma crença obrigatória da Sociedade Teosófica. Na verdade, a Sociedade Teosófica não tem nenhuma crença obrigatória. Ela só exige que seus membros aceitem, tenham simpatia com o ideal da fraternidade universal. Mas vários autores dizem várias coisas e eu acho muita lógica naquilo que estudei e vou apresentar para vocês. Mas nunca em nenhum momento esse material é para ser engolido goela abaixo como algo que você tem que acreditar e pronto. Não é assim que funciona. Então, dito isso, eu não vou ficar o tempo todo dizendo mas pode ser, talvez sim. Não, eu vou dizer o que eu estudei. Mas tudo o que eu estudei pode ser, pode não ser, vamos ver a lógica da situação, vamos ver a lógica do processo. Ok? Bem, então, dito isso, vamos começar pelo final. Morrer é como dormir. Você dorme, o processo até dormir depende de como você viveu o dia, depende das suas tensões, depende da sua paz. Quando você dorme, você descansa e você acorda a mesma pessoa, mas até certo ponto outra pessoa, porque você acorda mais descansado, você pôde respirar durante toda a noite e aquilo que talvez fosse um problema muito grande no dia anterior, no dia seguinte já é tomado de uma forma mais inteligente. Você teve tempo de refletir, de assimilar, de se reposicionar. Então, assim, tudo o que eu vou dizer é isso. Agora, eu vou fundamentar essa frase. Morrer é como dormir. Como nós vivemos nossa vida vai interferir diretamente no estado entre vidas. Como nós vivemos nosso dia interfere em como nós vamos ter um sono mais tranquilo ou mais agitado. De qualquer jeito, esse sono é reparador e você volta a mesma pessoa, mas até certo ponto outra pessoa, porque você volta já mais calma, mais tranquila, podendo ter assimilado e ter refletido sobre os acontecimentos do dia anterior. Então, vamos agora à fundamentação. Tudo isso tem que ficar bem claro
que há vários níveis do nosso ser. São Paulo, né, falava de corpo, alma e espírito. O corpo, na morte, fica com o seu princípio vital, mas o princípio que se chama alma, ou o elemento psíquico, é quem vai passar por todo um processo. E o elemento espiritual vai assimilar o melhor daquela vida. Então se fala de Paseka ou Pratyeka Yana ou Amata Yana ou Amrita. Palavras sânscritas, mas que indicam que existe um ser pessoal e um ser divino. Então, esse ser pessoal, que está intimamente ligado ao corpo, na hora da morte, perde o corpo. E ele vai passar por um processo de separação entre aquilo que pode ser assimilado pela sua contraparte espiritual, ou seja, pelo seu verdadeiro ser, e aquilo que é muito grosseiro e que vai ficar como tendências kármicas para serem trabalhadas no próximo nascimento. O processo da morte, ou a agonia, como é chamado, começa muito antes da morte propriamente dita. E na medida que o corpo vai ficando mais debilitado, o seu mecanismo psíquico vai ficando cada vez mais lúcido. E há um processo de reviver toda a vida em poucos minutos. Porque o cérebro é o último órgão que falece. Então, nesse processo, vai haver como que uma fusão entre o homem pessoal, o homem psíquico, aquele que pensa e sente que está ligado às coisas materiais, e a sua natureza mais espiritual. Eu chamo esse reviver da vida de filminho. Há vários livros que falam desse filminho. Chama atenção, especialmente, o livro Vida Após a Vida, escrito por um médico. Esse médico, ele fez experiências com várias pessoas que tiveram experiências de quase morte. Então, elas morreram e foram sacudidas e foram revividas de certa forma. E ele, numa pesquisa científica bem estruturada, mostra como há muitos elementos comuns nessa experiência de quase morte. E todos eles falam desse filminho, desse momento de reviver toda a vida. Blavatsky nos explica que nesse momento, nesses últimos momentos, que é bem conveniente que a família, que as pessoas em volta mantenham silêncio, mantenham uma atitude de sagrado ante esse momento solene da morte, para não perturbar as conclusões daquele que está passando, que está revivendo toda a sua vida. E esse processo, Blavatsky diz assim,
A mente falecendo espelha a memória com um grande e supremo impulso, e a memória restabelece fielmente cada impressão ali armazenada durante o período de atividade do cérebro. Então, nesse momento solene, há um balanço de toda a vida, onde tudo vai passando e algumas coisas vão ficando como mais importantes. Uma coisa que a literatura esclarece é que ninguém morre insano. Mesmo uma pessoa que passou a vida como débil mental, nesse momento da morte, tem extrema lucidez. Então, as duas memórias se fundem, vai havendo um balanço, e aquilo que foi mais importante fica como o último pensamento. O último pensamento determina o próximo nascimento e determina todo o tom do bardo ou desse período entre vidas. E esse último momento, esse último pensamento, ele não está sob o controle da pessoa. Ah, então eu vou pensar isso ou aquilo. Porque ele é o balanço da vida. Assim como nós, quando dormirmos, nós não temos controle de qual é o nosso último pensamento antes de nós cairmos no sono, não é? A gente vai pensando uma coisa, outra, até que num determinado momento a gente apaga, não é? Pois é, também no momento da morte há essa tônica que ficou. E essa tônica que ficou, chamado último pensamento, tem muito a ver com o dogma da igreja de extrema-unção, de você aceitar Jesus no último momento e coisas desse tipo. E tem até, o pessoal faz piadinha, né? Disseram para o moribundo, agora, nesse momento solene, renegue o diabo. Aí o moribundo disse, doutor, mas o senhor acha que está na hora de eu fazer inimigos? Claro, é uma piadinha, mas de qualquer forma, a literatura deixa bem claro que esse último pensamento não está sob o controle da pessoa. Ele é o balanço do que ficou de mais importante naquela vida.